Hoje nós daremos continuidade no nosso estudo sobre o quarto mandamento. Vou fazer uma breve oração. Pai, mais uma vez, clamando ao Senhor, como o irmão Wesley já disse, que o Senhor possa, papai, por meio desse estudo, abrir nossos corações e mentes, falar conosco, por meio da tua palavra, nos apresentando a verdade, transformando as nossas vidas, papai, que possamos cumprir a tua lei moral, não para alcançarmos coisa alguma, papai, porque nós sabemos que as coisas não funcionam assim, mas que possamos cumprir a tua santa lei em gratidão, em resposta à salvação que o Senhor já nos deu de graça, papai. Muito obrigado e amém. Meus irmãos, nós já vimos em dois estudos anteriores qual é o quarto mandamento e o que ele exige. E hoje nós vamos continuar tendo como objetivo do nosso estudo compreender a aplicação e a abrangência do quarto mandamento, compreender o que o quarto mandamento exige de nós, como nós já vimos nos outros estudos, examinar os fundamentos do quarto mandamento, entender por que os cristãos guardam o domingo e não mais o sábado, também já vimos isso nos estudos anteriores, e aplicar os princípios da guarda do dia do Senhor à nossa devoção diária. Meus irmãos, então hoje vamos tratar de duas perguntas do nosso Catecismo Maior, a 117 e a 118. 117. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, domingo? O sábado ou o dia do Senhor, o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos nos outros dias. E em fazê-lo, nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, haveremos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. E a pergunta 118. Por que é o mandamento de guardar o sábado, dia do Senhor ou domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? O mandamento de guardar o sábado, dia do Senhor ou domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Então vamos refletir, meus irmãos, sobre essas duas perguntas. Resumidamente, o nosso estudo de hoje vai tratar do dia do Senhor dever ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, sobre fazer do dia do Senhor o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto as obras de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto de Deus, e do dia do Senhor ser mais especialmente dirigido aos chefes de família e outros superiores. Então, tratando do primeiro ponto, e os irmãos, sempre que quiserem comentar, fiquem à vontade, sobre o dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Êxodo 29, 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. O descanso aqui, meus irmãos, não é mero tempo livre de obrigações de trabalho, descanso ou de inatividade. Estamos falando de uma separação sagrada, uma separação santa. E Deus instituiu o padrão desde a criação, em Gênesis 2, do 2 ao 3. Antes mesmo da existência da lei mosaica, em Êxodo 20,
Deus já instituiu o padrão da lei mosaica, como nós já vimos no estudo anterior. Conforme Gênesis 2, 2 e 13. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, meus irmãos, o princípio é moral e perpétuo. O descanso aqui não é apenas um descanso físico, é um descanso espiritual, é um descanso consagrado, é um descanso santo, como o próprio Deus disse e relatado em Gênesis. E a palavra santificar significa separar para Deus. Então, o que Deus requer de nós, ao observarmos o quarto mandamento, é separar para Ele o dia que Ele ordenou que separássemos. E só frisando mais uma vez, meus irmãos, nós vimos, o princípio ele é moral, ele é perpétuo. Não se trata apenas de parar de pecar, inclusive porque nós devemos parar de pecar todos os dias. Então, nós não estamos falando disso no dia do Senhor, meus irmãos. Apesar de que também inclui isso, logicamente. Mas nós estamos falando de interromper atividades comuns. Atividades comuns que são desempenhadas de segunda a sábado serão ou devem ser interrompidas ao domingo. Reduzir distrações legítimas. Então, as nossas distrações de segunda a sábado, legítimas, devem ser reduzidas ou extirpadas no domingo. Devemos dedicar o tempo ao nosso Senhor. Então, o dia do Senhor é um dia que deve ser dedicado ao Senhor. Sim, irmão Wesley. Não se trata apenas de parar de pecar, porque devemos fazer isso, obviamente, como você disse, todos os dias. É bom destacar também que porque há também objeções quanto a isso. Não, eu não guardo um dia. Eu não guardo o sábado, eu guardo todos os dias. Muita gente fala isso também, com a intenção de quebrar o quarto mandamento com a desculpa de que todos os dias são santos. E, obviamente, isso é uma desculpa esfarrapada, né? Mas, óbvio que temos que adorar a Deus todos os dias, guardar a sua lei todos os dias, tudo, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Óbvio que todos os nossos dias devem ser para a glória de Deus. Mas não é disso que o quarto mandamento trata. Como o William está nos explicando, é uma separação, uma santificação, uma separação para Deus específica, até dessas coisas comuns, não pecaminosas e até boas, por assim dizer. Então isso é uma desculpa esfarrapada. Exatamente, meus irmãos. Isso aí é pretexto para fazer o que quer no dia do Senhor. E aproveitando esse erro que o irmão Wesley trouxe, eu também tomei a liberdade de trazer a correção de mais dois erros comuns. Um é a ideia de que domingo é só para descansar fisicamente. Então, é só uso o domingo só para um dia de descanso e não para consagração espiritual e dedicação ao Senhor. E um outro erro comum é se eu não estou pecando, já estou guardando o dia. Como já disse, a pessoa acha, na verdade, né, que não está pecando, como se alguém conseguisse ficar um dia sequer sem pecar, né? Mas as pessoas acabam utilizando desse pretexto. Não, eu já não, esse dia eu não vou pecar. Já estou guardando o dia. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, meus irmãos, que eu lembro que eu era novo, né, crescido num berço católico, praticante por algumas pessoas. Eu lembro da mamãe falar que na sexta-feira da Paixão, que nem televisão eles podiam assistir. E era um dia como se fosse um dia do Senhor, só que todo atrapalhado, né? Eles viviam um luto ali de Jesus.
E eles acabavam se abstendo de várias coisas nesse dia. E aí, quando eu parei para refletir um pouco sobre isso, meus irmãos, eu vi que tinha algumas coisas ali que faziam certo sentido. Não pela data e pela prática herética nesse sentido. Mas olha, por exemplo, o fato de não assistir televisão, uma forma de entretenimento, não que isso seja pecado, mas como nós vamos ver hoje no final do nosso estudo, o nosso deleite no dia do Senhor tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Tem que ter mais prazer em orar, em cantar o salmo, em ler as escrituras, do que em assistir uma televisão, assistir o jogo do Cruzeiro, sabe? Então, meus irmãos, eu parei um pouco para refletir sobre isso, sobre isso uma vez por ano, né? Os católicos antigos viviam esse luto e se abstinham de várias coisas. E isso tem, como eu disse, até um certo sentido por fazer com que a gente se abstenha de fato de determinadas coisas no dia do Senhor. E agora eu estou pegando isso como um gancho para falar do dia do Senhor. Mas nós vamos refletir melhor sobre isso, principalmente no próximo estudo, que nós vamos falar dos pecados proibidos no quarto mandamento. Mas nós ainda vamos aprofundar um pouco mais aqui também. Sim, irmão Wesley. Um outro erro também comum, que é muito comum mesmo, muito comum dentro da teologia reformada, é de achar que o dia do Senhor é um dia da família. Não, o domingo é um dia para a gente descansar em família, passear com a família, ter lazer e diversão com a família. E se fosse isso, ia se chamar dia da família, né? E não o dia do Senhor. Então não é um dia que a gente separa para a família, é um dia que a gente separa para o Senhor, né? Isso aí é um erro bem comum, que eu já escutei algumas pessoas falando. Ah, tem problema isso, tem problema aquilo, tudo voltado para um lazer familiar, desconectado do trabalho, claro, desconectado às vezes de terceiros, mas também desconectado do sentido do dia do Senhor mesmo em si, mais voltado para a própria família. Isso também é um erro, né? Sim, irmão Wesley. Pode falar, irmão Michael. Quando eu comecei a conhecer, né, o Dia do Senhor, assim, mais intensamente, né, primeiramente eu queria achar as desculpas, para achar que eu podia fazer, né, e aí, claro, eu comecei a procurar também todas as doutrinas, vamos botar separadas, assim, né, como é que cada um usava o Dia do Senhor, né, e aí, claro, né, desse jeito que nós estamos aprendendo, era mais aquela fase mesmo, né, aquela parte dos puritanos mesmo, que queriam cumprir à risca essas coisas, assim, né? Só que quando a gente vai estudar os outros, tipo assim, mais a parte arminiana mesmo, né? Quando a gente vai ver como que eles entendem o dia do Senhor, aí o entendimento deles foge já completamente da palavra, né? Os puritanos, eles viviam muito rigidamente, né? Mas o arminianismo, ele bota assim, ó, eu posso fazer tudo o que eu quiser se o meu coração estiver voltado para Deus. Nosso coração nunca vai estar voltado para Deus, né? Então, não tem como viver um dia sem pecado, né? Consagrando ele a Deus, mas fazendo toda a minha vontade, né? No arminianismo, ele é todo como se eu pudesse fazer toda a minha vontade, mas com o meu coração voltado para Deus. Então, é totalmente sem lógica, né? É totalmente. Então, é um assunto que tem que ser bem conversado isso, né, explicado dentro da igreja, que isso aí não é nem ensinado, né, para eles é nisso aí, eu tenho que ir ao culto, aí eu sou obrigado, no caso, né, no arminianismo, ir ao culto e o meu dia ser um dia dedicado a Deus por causa do meu coração. Meu coração nunca vai ser dedicado a Deus, né, então a gente tem que usar o nosso corpo mesmo, que é o que é exigido, né, é um sacrifício nosso, né, como Paulo diz, nós somos salvos pela graça, mas agora eu entrego o meu corpo em sacrifício, né? Então é intenso, né? Exatamente, meu, exatamente. Nós vamos tentar aprofundar
o máximo nesse quarto mandamento, se assim Deus nos permitir. Então, meus irmãos, o dia do Senhor é um dia santo, separado para Deus, onde o descanso físico e espiritual reflete a obra consumada de Cristo, como nós também já vimos nos outros estudos. Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E aqui, meus irmãos, é isso. Eu não confio nas minhas obras. E eu descanso na obra perfeita de Cristo. Quando a gente analisa esse texto de Hebreus, meus irmãos, está tratando exatamente disso. E a gente pode linkar isso com o dia do Senhor. O que é o descanso? O descanso, meus irmãos, é você saber que as suas próprias obras não vão ser úteis para atingir um fim. Então, eu não confio nas minhas obras, eu descanso na obra perfeita de Cristo. E isso é o dia do Senhor, meus irmãos. O dia do Senhor nada mais é do que reflexo da salvação, que não pode ser alcançado pelas nossas obras. Então, nós vamos descansar e deixar o Senhor agir. Existe um descanso real e presente em Cristo. E existe um descanso futuro e eterno. E o dia do Senhor é o sinal semanal dessa verdade maravilhosa, de que existe um descanso real em Cristo. E toda semana, no dia do Senhor, nós nos lembramos disso. Existe um descanso real em Cristo. Né? É a salvação, não é por meio do que a gente faz, não é por meio das nossas obras. Calma. Sim, irmão Wesley. Meus irmãos, um outro aspecto é que com os nossos primeiros pais, e a gente já viu isso no estudo da confissão de fé, uma coisa entrou no mundo, né? Por meio de Adão, uma coisa entrou no mundo. Qual foi essa coisa? Pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. E eu não quero que os irmãos entendam de maneira superficial, só como uma morte, só da morte física, e essas coisas. Tenham em mente que as consequências do pecado são gravíssimas, de uma morte espiritual que nos separa de Deus eternamente. Enfim, da morte como um afastamento completo de Deus mesmo. E, meus irmãos, nós oramos, né, hoje antes também, antes desse estudo, e pedimos santificação, mortificação do pecado. A gente falou uns para os outros e com Deus sobre como o pecado é triste, é difícil para nós, como o pecado nos faz mal para a nossa família, para os nossos amigos, como o pecado destrói mesmo. E o que significa o dia do Senhor, meus irmãos? O que significa o dia da ressurreição? O dia da ressurreição foi a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Foi a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado, meus irmãos. Porque na ressurreição, Cristo venceu a morte. Foi ali que a morte foi vencida. Foi ali que todo o sofrimento foi vencido. Cristo venceu a morte com a ressurreição, porque até então ele estava sob o poder da morte, ele desceu ao Hades, e ao terceiro dia ele venceu a morte não segurou Cristo, nosso Senhor. Então, celebrar o dia do Senhor, o dia da ressurreição, meus irmãos, é celebrar a obra de Cristo de redenção, é celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado. Guardar o dia do Senhor é repousar na consumação da vitória do nosso Senhor, Jesus, sobre o pecado. Porque a morte não segurou. E assim nós devemos guardar o dia do Senhor. Graças a Deus, meu irmão. Exatamente. Louvado seja o Cristo.
Caminhando para o segundo ponto, meus irmãos. Fazer do dia do Senhor o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto as obras de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Levítico 23:3. 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, a santa convocação. O sábado é santa convocação. Nesse sentido, um culto público obrigatório. Então, o domingo inclui o culto congregacional como uma prioridade irrenunciável, meus irmãos. É uma santa convocação da parte de Deus. E também inclui o culto doméstico, culto caseiro, como diz o nosso irmão Michael Lima, culto do lar. Em Lucas 4:16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus, meus irmãos, próprio Jesus, guardava o sábado com culto público, modelo para o cristão. E nesse texto de Isaías, antes, na verdade, de entrar no texto de Isaías, meus irmãos, aqui, como há essa santa convocação para o dia do Senhor, entende-se que é indispensável o culto público e o culto doméstico no dia do Senhor. Por isso que a igreja primitiva do primeiro século cultuava o Senhor no domingo, no dia da ressurreição, no dia do Senhor. Por isso que nós também cultuamos no domingo, não que não tenha que ter culto no sábado ou numa quarta-feira à noite, mas no dia do Senhor tem que ter, né? Tem que ter. E também culto doméstico, meus irmãos, dentro do nosso lar. Em Isaías 58:13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. O profeta, meus irmãos, Isaías aqui, transforma o mandamento em um convite ao deleite. Não é não fazer nada, mas não fazer a tua vontade. E nós vemos aqui o coração do dia do Senhor, meus irmãos, que é o prazer em Deus, não em recreios ou em negócios. Deus, ele não exige de nós uma obrigação externa. E, meus irmãos, eu confesso para os irmãos, a minha dificuldade na guarda do Senhor é exatamente isso, é externa. Porque internamente, eu acabo pensando, sim, ou até mesmo fazendo em alguns momentos, recreios ou negócios. Mas não é isso, meus irmãos, que Deus quer. Deus quer a alegria espiritual. Nosso coração deve dizer, este é o melhor dia da semana. Devemos ter prazer em Deus, não pesar. Temos que ter prazer em guardar o dia do Senhor, ter deleite, ter alegria, querer guardar o dia do Senhor. Não é não fazer nada, mas é não fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus com alegria, com prazer, meus irmãos. E aqui eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Antes da gente avançar, os irmãos podem comentar. Se o dia do Senhor é um deleite, ou seja, deve ser guardado com alegria, com prazer, com entusiasmo, porque muitas das vezes ele parece pesado para nós, parece um fardo, parece difícil. O problema está, de fato, nesse dia ou é no nosso coração? Muitas das pessoas, meus irmãos, eu acredito que todos os irmãos aqui vão responder. Claro que o problema está no nosso coração. Mas muitas pessoas acreditam que o problema está nesse dia. Esse dia não deve mais ser observado, não deve ser mais guardado. Jesus já cumpriu, enxergando isso só como cumprimento de uma lei cerimonial.
uma lei civil, mas não enxerga isso como uma lei moral, meus irmãos. E o problema, de fato, não está no dia do Senhor, o problema está no nosso coração. E não é só o quarto mandamento que nós não conseguimos guardar, meus irmãos. Todo o nosso estudo aqui dos mandamentos, nós temos visto quão pecadores nós somos e a quantidade de vezes que nós quebramos todos os mandamentos é absurdo, é absurdo. E caminhando aqui sobre as obras de necessidade e misericórdia. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Mateus 12, versículo 8. Jesus e os discípulos, nesse texto, meus irmãos, se os irmãos pararem para fazer a leitura de Mateus, no capítulo 12, do versículo do 1 até o versículo 14, vai contar uma história muito interessante que sinergistas arminianos, pessoas que não consideram a manutenção da guarda do dia do Senhor, usam para defender a tese de que o dia do Senhor não precisa mais ser guardado. Nesse texto, Jesus e os discípulos colhem espigas e Jesus ainda cura num sábado. E os fariseus julgam Jesus e os discípulos por fazerem isso no sábado. E como eu disse, muitos cristãos usam esse texto para apoiar a ideia de que na nova aliança não precisa mais guardar o dia do Senhor. O próprio Jesus lá, ele traz algumas reflexões para esses fariseus julgadores sobre as coisas que eles estavam fazendo nesse dia. E o que eu quero frisar aqui, meus irmãos, depois os irmãos podem ler esse texto em casa com mais calma, mas Cristo não aboliu o sábado, como muitos entendem ao ler essa passagem, mas ele purificou o farisaísmo. Ou seja, o que nós vemos nessa passagem, meus irmãos, é que obras de necessidade, ou seja, fome, o que eles colheram espigas? Para eles comerem. Eles precisavam de comer. Então, obras de necessidade, fome e de misericórdia, que foi a cura, foi uma mão, acho que tinha isso, tinha uma mão lá, mirrada, e Jesus o curou no sábado. Isso é obra de misericórdia, meus irmãos. E essas são obras que são permitidas. Princípio que é mantido, inclusive, no catecismo que nós lemos. Então, meus irmãos, depois façam essa leitura de Mateus 12 e entendam que não é a abolição do dia do Senhor. A gente não pode entender isso quando Cristo repreende os fariseus que o julgavam. Nós temos que entender que o dia do Senhor continua sendo guardado, mas que obras de necessidade e misericórdia, elas devem ser feitas no dia do Senhor. Para ter. Sim, irmão Wesley. Não, rapidinho. Quem fala isso e quem usa esse texto para falar que o dia do Senhor não deve ser guardado utilizando Cristo, o que ele está falando? Que Cristo quebrou o quarto mandamento. Não faz sentido? É isso. Ou que o quarto mandamento não é válido, e a gente já viu nas últimas aulas, como assim? Qual que é o sentido disso? De um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, não ser válido ou não ser moral. Não faz nenhum sentido. Então, o que eles estão falando é, Cristo transgrediu o quarto mandamento. Olha só, porque ele comeu e curou no sábado. Isso é um absurdo tamanho, né? Exatamente, é duas hipóteses. Ou Cristo quebra o quarto mandamento, mas aí para eles não falar que Cristo pecou, eles preferem falar que não guarda-se mais o quarto mandamento. Entende-se que o quarto mandamento não precisa mais de ser guardado, mas eles desconsideram o fato de que o que foi observado ali por Cristo foram as obras de necessidade e de misericórdia. E para ter deleite, passando todo o tempo, exceto as obras de misericórdia, do dia do Senhor, nos exercícios públicos e particulares de culto de Deus, devemos preparar e organizar toda a nossa semana. Devemos planejar
a nossa semana para abraçarmos o dia do Senhor. Marcos 2, 28. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Abandonamos até o que é lícito nos outros dias para nos concentrarmos em adoração, porque o Senhor é o Senhor do sábado. E aí, meus irmãos, aqui o texto da Confissão de Fé ele traz essa orientação. Olha, vocês precisam de organizar a sua semana para o dia do Senhor. A preparação antecipada é a chave. O cristão reforma a sua semana para honrar esse dia. Êxodo 16, 25 e 26. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E Deus ensina aqui, meus irmãos, que já no deserto, que o sábado exige planejamento prévio. O maná não caía no sábado para forçar o descanso. E aqui nós temos o princípio de que o cristão deve organizar a vida secular, as compras, o trabalho, na véspera, no sábado, para não colher maná no domingo. Então, é necessário, meus irmãos, para a observação da guarda do santo dia, organizar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas finanças, a nossa despensa, para que no dia do Senhor nós consigamos, de fato, dedicar todo o nosso tempo, exceto para as obras de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto ao nosso Deus. Caminhando para um terceiro ponto, meus irmãos, o dia do Senhor. Sim, irmão Wesley. Desculpe, a Raquel tá até brigando comigo aqui. Mas pode surgir uma objeção também sobre isso. Olha, não vai cair maná no sábado, nós vamos morrer. Mas não, Deus dava porção dobrada na sexta. Deus dava porção dobrada. Tudo que era necessário para o sábado, Deus dava. Isso faz o quê? Isso faz com que Israel não confiasse em si próprio. Entendesse que a provisão era completamente divina. E para nós é a mesma coisa. E se eu não fizer isso e aquilo no domingo? Meu irmão, Deus proverá. E às vezes ele vai prover por meio de nós mesmos, né? E aí a gente pode pensar no almoço. O que fazer então para o almoço no domingo? É uma opção as esposas prepararem o dobro de comida no sábado. E isso é perfeitamente está em perfeita consonância com a ideia do maná, de porção dobrada no sábado. Olha só. Na sexta, quer dizer. Então, no dia que antecede o dia do Senhor, prepara mais comida e já fica com o almoço de domingo pronto para não precisar de também se preocupar, de ficar aquela loucura, né? Essa preparação, ela pode ser aplicada em cada aspecto da nossa vida. Não dormir tarde no sábado, para não acordar tarde no domingo e prejudicar o dia do Senhor e o culto. Enfim, diversas questões de preparação podem ser objeto de reflexão para nós no contexto da guarda do quarto mandamento. Sim, no próximo estudo bíblico do quarto mandamento, próximo e último, se Deus permitir, nós vamos entrar mais nessas questões mais polêmicas, dos pecados proibidos do quarto mandamento. E concluindo o que então nós devemos fazer para tentar, pelo menos, observar e cumprir a santa lei do Senhor dentro das nossas limitações pecaminosas. Mas avançando para esse terceiro ponto, meus irmãos, sobre o dia do Senhor ser mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores. Êxodo 20, 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem quem está dentro da tua porta. O lar é uma pequena igreja, uma igreja doméstica.
E os pais e líderes têm autoridade delegada por Deus. Algum dos irmãos pode ler Efésios 6, versículo 4, por favor? E um outro já prepara o texto de 1 Timóteo 3, 4 e 5. Se abrir aí Efésios, já pode ler, por gentileza. Efésios 6, 4 diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Alguém faz a leitura de 1 Timóteo 3, do 4 e 5? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Amém. Então, meus irmãos, inclusive oramos hoje, pelos patriarcas, pela liderança dos nossos lares. Por quê? Os pais têm essa autoridade que é delegada por Deus, e como nós lemos nesses dois textos que eu trouxe, eles prestam contas por aqueles que estão sob o seu cuidado. Então, nós prestaremos contas pelos que estão no nosso cuidado, os nossos filhos, nossas esposas e quem está sob o nosso cuidado. Eles não podem usar o próprio trabalho para impedir o descanso dos outros. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. O mandamento aqui, meus irmãos, inclui explicitamente o descanso dos filhos, dos servos, dos estrangeiros, de todos que estão dentro da liderança daquele líder no determinado lugar. Um chefe de família deve garantir que todos descansem, não somente ele. Porque se ele não observar o descanso dos outros, ele está respondendo por essa quebra da lei do Senhor por parte dos outros que estão sobre a sua liderança. E existe aqui uma responsabilidade paterna de liderar e santificação, de liderar a santificação familiar, evitando que o trabalho dos pais embarace o dia santo dos filhos, empregados ou de suas visitas. Então é minha obrigação fazer com que a minha esposa e o meu filho e o irmão da minha esposa, que está na minha casa, guardem o dia do Senhor, descansem, santifiquem esse dia. E se eu tiver uma empregada, que ela também venha guardar esse dia. E nós vamos refletir melhor sobre isso, meus irmãos, quando a gente for tratar dos pecados proibidos. Por que não é interessante comprar nada no domingo? Por que não é interessante comprar nada no domingo? Porque não é interessante vender. Eu não devo vender nada no domingo. Vender é um trabalho, não é? Estou vendendo alguma coisa no domingo, então eu estou trabalhando. Nós sabemos, já é claro que nós não devemos trabalhar, temos que descansar. Então a gente não pode vender. Mas e comprar? Ai, meu irmão, se você está comprando, alguém está vendendo. Então você está permitindo que essa pessoa peque. Entendeu? E nós vamos aprofundar um pouco mais nessas nuances, como eu disse, no próximo estudo. E saindo um pouco dessa liderança patriarcal do lar, os patrões e as autoridades também são incluídas nessa responsabilidade, porque elas têm influência em suas decisões. E isso influencia na vida dos outros, dos seus subordinados. Então, líderes podem priorizar o trabalho, impor tarefas, impedir a santificação dos outros. Então, um patrão que exige que os empregados trabalhem no domingo, que ele trabalha no domingo, isso faz com que outros precisem trabalhar no domingo, impedindo a santificação dos outros, impondo tarefas que os outros não deveriam fazer no domingo. Por isso, Deus os responsabiliza diretamente. A liderança espiritual não é opcional, ela é um dever diante de Deus. E aí eu faço uma pergunta para os pais e líderes que estão aqui presentes, meus irmãos. De que forma vocês, isso também me inclui, podem fazer com que o dia do Senhor seja observado por aqueles sob o seu cuidado?
E aí eu queria que os irmãos, antes de nós caminharmos para a conclusão e para as aplicações, que os irmãos compartilhassem alguma ideia concreta que pretende aplicar essa semana para fazer com que o dia do Senhor seja observado, não só por nós, mas para aqueles que estão sobre os nossos cuidados, meus irmãos. E eu já vou compartilhar aqui com os irmãos uma ideia. Eu, apesar de desenvolver o culto doméstico no meu lar, diariamente, no domingo eu não faço culto doméstico. Eu cultuo o Senhor só na igreja mesmo e acabo tendo um dia atípico, assim, de descanso. Mas eu não tenho costume de fazer o culto doméstico no domingo. E eu já me proponho, minha esposa está aqui, ela está ouvindo e vai me ajudar, no domingo do Senhor, de fazer o culto doméstico também, no período em que eu estiver com a minha família no meu lar. Então, é uma ideia concreta que eu já pretendo aplicar. E eu gostaria que, se os irmãos já tiverem pensado em alguma ideia para poder aplicar no dia do Senhor, levando em consideração que nós vimos até agora, que os irmãos também possam compartilhar aqui, meus irmãos, antes da gente avançar. Uma coisa importante para que, especialmente para o líder, para que o líder possa, o pai possa incentivar ou fazer com que os seus filhos e sua esposa guardem o dia do Senhor. Primeiro aspecto é mostrar a maravilhosidade, né, disso, da guarda do quarto mandamento, é o que nós estamos aprendendo. Mostrar que é um descanso santo em gratidão à ressurreição, à vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, enfim. Primeiro mostrar que, na verdade, é algo bom, não é algo ruim. E mais um outro aspecto envolve a preparação, né, para o dia do Senhor. Não adianta a gente ficar com a cabeça cheia de coisas e chegar no dia do Senhor a gente querer esvaziar ela toda. Do nada eu quero esvaziar agora minha cabeça toda. Não. Tem que haver uma preparação, né? Então, até para filhos pequenos, com a Catarina, é bom falar para ela, amanhã é o domingo. Amanhã é o domingo, é o dia do Senhor. E o que a gente faz no dia do Senhor? Tem até pergunta do catecismo infantil e do Baby Catecismo sobre isso. Como guardar o dia do Senhor? Para que serve? O que a gente pode fazer no dia do Senhor? Descanso, misericórdia e culto. Então, que os nossos filhos, até os pequenininhos, eles saibam que amanhã é o dia do Senhor. E aí eles vão estar já preparados. Não, amanhã é dia de ir na igreja, amanhã é dia disso, amanhã é dia daquilo. Para tentar esvaziar a mente deles e a nossa mente de outras coisas. Então tá sempre lembrando, meu bem, prepara a comida já para amanhã. Eu te ajudo com isso, eu te ajudo com aquilo. Vamos já arrumar a casa no sábado, para não precisar de ficar fazendo faxina no domingo. A gente faz só o básico, né? Só mesmo obras de necessidade. Então, a preparação não só da rotina, mas a preparação da mente, né? Olha, amanhã é o domingo, amanhã é sábado, depois é o domingo. A gente já vai desacelerando, né? Já vai desacelerando, se acalmando, se tranquilizando para que o domingo seja adequadamente guardado. Claro que é difícil, eu compartilho as mesmas dificuldades do William e de outros irmãos aí, eu tenho certeza, especialmente porque não basta só guardar exteriormente, mas também nós temos que ter prazer nisso. Então, eu compartilho as mesmas dificuldades que os irmãos têm, eu não tenho dúvida disso. Né? Mas talvez o foco na preparação seja a solução para nós, para mim, para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. A preparação e o anúncio constante para criar mesmo um sentimento de importância, um senso de importância. Ora, o domingo é importante, sim. Ele não é só mais um dia, ele é especial. A gente tentar criar essa ideia de que é especial, colocar na parede. Amanhã é o dia do Senhor. Na geladeira, colar o versículo na casa, igual a Raquel fez aqui em casa com alguns versículos. Para a gente tornar esse dia uma festa mesmo.
a feira da alma, fazer com que esse dia seja importante na nossa mente, no nosso coração, né? E, e que Deus nos ajude, né? E orar. Uma outra dica é, vamos orar para que nós guardemos, para que nós desejamos e amemos e tenhamos prazer, e que os nossos filhos e esposa também, e maridos, né? Até eu falei aquele dia na nossa live que a gente estava lá, né? Nós demoramos muito tempo para isso, mas eu creio que é no tempo de Deus, né? Então, pela graça de Deus, vocês já estão começando, a família de vocês já, né? Desde pequenos, os filhos já entenderem isso, né? Eu demorei muito tempo, e pela graça de Deus, Deus está trabalhando na nossa casa, né? Mas tem um livro que eu estou lendo mesmo, né? Dica para os pais, né? E aí a gente tem que, uma das coisas bem interessantes da gente fazer, né? Durante a semana a gente faz cultos caseiros diários, né? Mas é uma luta, né? É uma luta, né, diária. Mas Deus vem trabalhando assim, né, na vida, né, da nossa família aqui. Mas nesse livrinho ele fala assim, né, principalmente para os nossos filhos, né, que eles tenham na mente deles que no mínimo um dia da semana tem que ser para o Senhor, né? Então a gente já colocando assim, ó, a gente né, biblicamente a gente é obrigado a fazer com que os nossos filhos estejam participando de um culto no domingo, no mínimo, né? E o diário também, né? Mas porque nós temos que ensinar eles de manhã, de tarde, de noite, ao caminhar, levantar. Então a gente teria que estar, isso aí, né? É a base para o culto doméstico, né? E aí isso é uma coisa muito boa, assim, né? Uma ideia, né? Nesse aí da gente pegar e é aquilo, né? Já implantando, como o Wesley falou, no dia a dia, né? Tem o Salmo 122 ali, né? Alegremos quando for na casa do Senhor. Ele já tem aquela coisa assim que nós estarmos na igreja, nós temos ligado à igreja, nós somos ligados a Cristo, né? E mostrar através nós temos que ser exemplo, né? Como ali estão os patriarcas, né? Nós temos que dar um exemplo de que nós amamos estar na presença de Deus, né? E isso tem que contagiar os nossos filhos. Eles não têm que estar naquela pressão, obrigação, assim, de ter que fazer aquilo. Eles têm que ver alegria em mim para saber, né? E o meu mais novo diz, é impossível, eu falo para ele assim, né? Eu não faço as coisas para Deus por a minha vontade, é o Espírito Santo que me gera e eu me alegro com isso. E ele diz, né? Não tem como ser feliz amando Jesus. É uma luta que ele tem contra o Evangelho o tempo todo, assim, né? Isso aí que tu fala, aí eu não acredito, né? Porque não tem como a gente se alegrar e gostar de ler a Bíblia. Não tem como a gente se alegrar e gostar de ir na igreja. Então, a gente tem que ir mostrando para eles, né, através da nossa vida. Porque nós temos que ter isso, né? E Deus está trabalhando. E ele tem, assim, aqui em casa, trabalhado muito na vida dele, né? Porque eu digo assim, enquanto ele tiver essa luta, é porque Deus está trabalhando nele. No momento que ele chegar assim, ó, tanto faz, não, ele luta. É uma luta diária, assim, ó. É bonito de ver, nesse é cômico às vezes, assim, porque eu estou lendo a Bíblia, no nosso culto caseiro, e ele começa ali, não sei se vocês vê o Stranger Things, aquele o Beck, naquele que destruía ele começa a me olhar assim, ele começa a me quebrar todo, né, nas mãos dele, assim, comigo lendo a palavra, né, e eu digo para ele, não sou eu, meu filho, eu simplesmente estou lendo a palavra, se está entrando, se está servindo para ti, sabe o que eu estou falando, é Deus que está fazendo contigo, não sou eu, só estou lendo a Bíblia, né? Tu não está quebrando eu, tu está quebrando Jesus, está quebrando Deus, né? E ele, não, é tu que eu estou quebrando. Ele começa assim, né? É cômico mas, sabe assim, eu me alegro, porque no momento que ele não quiser mais, que ele achar aquilo indiferente, é que eu acho que não faz diferença para ele. E aí Deus tem trabalhado nele, né? Assim, né? Então, assim, o que eu tenho trabalhado com ele, ele não queria mais a culto, ele não queria mais culto caseiro. E eu nunca obriguei ele. Eu sempre vou na oração, né? E de vez em quando Deus abre uma brechinha, eu converso com ele, coisas mais intensas assim, e ele tem participado com nós diariamente, né? Tem ido aos cultos sempre. Mas é a gente preparar para eles assim, ó, pelo menos um dia tu tem que ir um dia do Senhor. E aí aquilo foi sendo trabalhado na mente dele, né? Mas é só pela graça, né? A gente luta, né? A gente tem uma luta muito interna, muito intensa, né? Que nosso coração corruptível, né? O coração é muito duro, né? E a gente quer fazer as nossas vontades, né? O tempo todo, né?
Mas é bonito ver o Evangelho trabalhar em nós, né, e trabalhar na nossa família, assim, porque é muito maravilhoso, né, tipo, a gente vai aprendendo e vai vendo Deus transformar a gente, né? Exatamente. Irmão Natanael, gostaria também de compartilhar alguma sugestão para fazer com que os nossos liderados observem o dia do Senhor juntamente conosco? Ô, meu amigo, o que nós podemos fazer é procurar ensinar, né, intensamente a nossa família a respeito dos mandamentos. É tão interessante que hoje o que aconteceu aqui em casa, minha esposa passando muito mal, né, o grito dela tá forte, e os meus dois meninos brincando, ela pediu para poder fazer um cafezinho para ela, fiz o café, aí os dois brincando, a gente mais ou menos de costas pros dois, o mais velho derrubou o mais novo. Aí eu olhei assim, minha esposa também olhou, fomos, pegamos o mais novinho, que tá engatinhando, bateu muito forte a cabeça. Aí eu perguntei o mais velho assim, pra ele: Você derrubou ele? Não. Aí foi pra lá, tô indo pro meu quarto. Aí eu achei estranho que ele não pede pra ir pro quarto, né? E aí eu fui, acabei de arrumar as coisas pra minha esposa, chamei ele, disse: Jânio, por favor. Ele veio: Oi, pai, você derrubou o seu irmão? Sim. Eu falei assim: Por que que você mentiu? Aí eu cheguei, né, corrigi ele fisicamente, primeira correção, mandei ele vir pro quarto, acabei de limpar rapidinho as olhos da minha esposa, vim pro quarto, falei com ele assim: Por que que você mentiu? Aí ele olhou para mim com o olho bem instalado, falei assim: O que que você fez? Qual é o nono mandamento? Ele falou assim: Não minta. Eu falei assim: Pois é, você mentiu e por isso que eu te corrigi. Da próxima vez, apenas fale a verdade. Então eu creio assim que a melhor coisa que nós podemos fazer para melhorar, não somente no mandamento, né, o quarto mandamento, que é o dia do Senhor, guardar o sábado, que na verdade para nós é o domingo do Senhor, né, o dia do Senhor, mas é procurar aplicar de maneira intensa todos os mandamentos do Senhor em meio à nossa família, também para nós, também depois que eu corrigi ele, eu falei com ele do quarto mandamento, do nono mandamento, eu lembrei também do quarto mandamento. Quantas vezes a gente quebra o quarto mandamento? E acabou que eu refleti um pouquinho e falei assim: Deus, o Senhor me orientou, né, em corrigi-lo, mas também tem a forma do Senhor também me corrigir, quando eu, né, quebro os mandamentos do Senhor. Eu creio que a melhor coisa a se fazer é procurar, né, ensinar de maneira intensa. A própria Bíblia vai nos orientar, né, nos ensinar, nos instruir, e nós devemos procurar inculcar, né, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor na mente dos nossos filhos. Então, eu creio que fazendo isso aí, pela graça de Deus, a gente vai se dar bem aí na nossa vida. Amém, que ele nos ajude a observar a santa lei dele, né? Conclusão, meus irmãos, o dia do Senhor não é um peso, e sim uma bênção. O dia do Senhor é um descanso santo, um deleite espiritual e uma responsabilidade séria, especialmente nos nossos lares. Deus nos dá esse dia para que a nossa alma seja renovada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, lembrando dele e do descanso que só ele é capaz de nos trazer. Isaías 58:14. Então, te deleitarás no Senhor. Aplicações, meus irmãos, para nós. Prepare o domingo com antecedência. Então, na sexta, no sábado, organize suas compras, suas refeições, já pensa o que vai comer, já tenta facilitar tudo. As tarefas, para que o domingo seja livre. Desligue as notificações do trabalho e das redes sociais seculares, dedicando, claro, o dia para o Senhor. Faça do domingo um deleite em Deus. Então, participe do culto público com a família, participe do culto familiar no seu lar, dedique tempo à leitura da Bíblia, oração em família, conversas espirituais, conversas sobre a Bíblia, né? Evitar esportes, compras e entretenimentos que distraem. Volto a dizer, meus irmãos, não é porque isso é pecado, mas é porque no dia do Senhor, o nosso prazer, o nosso deleite tem que ser nas coisas do Senhor. Então, por isso que é bom a gente evitar outros prazeres,
mas nós vamos tratar melhor desse assunto nos pecados proibidos, né? Mas é melhor, a gente tem que ter prazer. Entre eu assistir o jogo do Cruzeiro no domingo, 4 horas, e eu orar ao Senhor, eu tenho que querer me alegrar, sentir prazer, gozo em orar ao Senhor. Tá vendo, meus irmãos? É profundo esse quarto mandamento. Então, que possamos fazer do domingo um deleite em Deus. Para os chefes de família, liderem pelo exemplo. Então, planejem um dia juntos, junto com a esposa, com os filhos. Ensinar os filhos, como o presbítero Natanael disse, porquê do descanso, como Wesley disse. Não usar o domingo para pôr em dia um trabalho. Não. E incluir obras de misericórdia, meus irmãos. É visitar um parente que está doente. Isso é uma bênção, é obra de misericórdia. Ajudar algum necessitado que precisa, meus irmãos. O domingo, ele é um dia que isso deve ser feito, assim como todos os outros. Assim como não devemos pecar em um dia, também devemos fazer obras de misericórdia. E no domingo, meus irmãos, o próprio Jesus faz e incentiva a fazer lá, questionando os fariseus, como nós já lemos em Mateus. Então, fica aí também uma sugestão no domingo de praticarmos obras de misericórdia. E por fim, possamos começar essa semana escolhendo uma prática concreta. Por exemplo, comprar o que vai comer no dia do Senhor em outro dia, para não gastar dinheiro, para não comprar no dia do Senhor. Já deixar passada a roupa que vai usar no dia do Senhor no sábado. Não sei se os irmãos às vezes têm costume de passar a roupa no dia que usa, né? Às vezes guarda ela já amarrotada, tira, passa e veste. Não, passa então no sábado, para não ter que passar no domingo, né? Faça o culto doméstico além do culto público. E quem não faz culto doméstico todos os dias, comece então a fazer no domingo um culto doméstico, né? Culto no lar. Evite pensar e falar nas coisas que tem para fazer durante a semana. Às vezes a gente deita, mas fica pensando, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, não, quarta-feira eu tenho tal coisa para fazer. Não, meus irmãos. No domingo, de forma prática, esvazie sua mente disso, tenta ocupar sua mente com as coisas do Senhor. Eu tô falando isso tudo para mim também, meus irmãos, né? E santificar o dia do Senhor, bem como orar em família, pedindo a graça de Deus para que Ele nos ajude a guardar o dia dele. Volto a dizer, meus irmãos, não é legalismo, não. É ingratidão ao que Jesus fez por nós, santificarmos um dia para Ele. Só me resta 1 minuto. Vou estar orando para a gente estar encerrando. Se os irmãos tiverem algum comentário, podem mandar lá no grupo. Agradeço a presença de todos. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai querido, imploramos ao Senhor, Papai, depois de nos debruçarmos na sua santa lei, que o Senhor possa nos ajudar a observar a sua lei e a guardar, bem como fazer com que os nossos também possam se deleitar e guardar a tua santa lei, Papai, em gratidão, em resposta à graça maravilhosa que o Senhor nos deu. Então capacita-nos, Senhor. Mortifica, Papai, os nossos pecados e faça-nos mais santos a cada dia para a tua glória, Papai, é o que eu te imploro, te peço e te agradeço, porque o Senhor já tem estado conosco, já tem nos abençoado abundantemente. Faça-nos mais gratos e mais santos para a tua glória, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo e precioso do Cristo Jesus.